Continuando o estudo aqui das 7 cartas do Apocalipse, as 7 igrejas, hoje vamos falar sobre a carta à igreja em Sardes. E aqui no estudo começa lendo o livro de Apocalipse 3, 1 ao 6, que diz: ao anjo da igreja em Sardes, escreve essas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que têm nomes de que vives e estás morto. Sê vigilantes e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, de o que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas seria, que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo. Que maravilha! Pois são dignas, os que conservaram, né? São dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o estudo aqui explica alguns pontos. Quando o Senhor Jesus diz à igreja em Sardes, conheça as tuas obras, não tem o mesmo sentido para com as demais igrejas. Isto é, não há nenhum consolo, nenhum louvor, pois logo em seguida ele conclui que tem nome de que vives e estás morto. Quer dizer que essas obras tinham apenas aparência de vida, mas estavam mortas. Isto é, forte. Imagine quantas igrejas vivem de aparência. Tem um belo templo, um belo coral, belas mensagens, vida exterior e morte interior. São como o Senhor Jesus falou: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e toda imundícia. Mateus 23, 27. É interessante notar que a igreja em Sardes, em contraste com as outras, é deixada em paz pelo diabo. Satanás nem é citado aqui, tampouco há referência às falsas doutrinas, como a de Balaão, Balaque, Nicolaitas ou Jezabel. Também não há provações, nem sofrimentos. Por quê? Justamente porque ela está morta. Ela tem aparência de vida, mas está morta aos olhos do Senhor. O contraste dessa igreja com a de Esmirna, que foi a segunda, é total, pois Esmirna tinha fama de pobre, mas era o quê? Rica. E Sardes tinha fama de que tinha vida, mas estava morta. Infelizmente, a situação desta igreja retrata exatamente a maioria das igrejas dos nossos dias e daqueles que se dizem cristãos, mas vivem apenas de aparência. Há um espírito enganador e mentiroso que os faz apenas pensar que está tudo bem. Muitos frequentam a igreja, pagam os dízimos, não fazem mal a ninguém, oram, não tem problema por causa da fé. E, no entanto, são tão frios quanto defuntos, vivem na ilusão de uma grande mentira. Para salvá-los, era imperativo a vigilância. Ser vigilante foi a ordem dada. Por quê? Porque certamente o sono da morte eterna envolvia a igreja. E o único caminho para mudar esta situação era que ela despertasse. Às vezes, o orgulho da sensação da capacidade e inteligência impede muitos cristãos de enxergarem a miséria espiritual em que vivem. Esse mesmo orgulho os faz pensar que a rotina religiosa é o suficiente para se manterem o quê? Salvos. A ordem seguinte de Deus é: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido.
É a partir de um despertamento que o cristão tem a capacidade de lembrar as palavras de Deus, há tanto tempo esquecidas. Quando uma pessoa se arrepende, está mostrando humildade, e então o Espírito Santo se incumbe de fazer o resto, transformando o interior e renovando a sua comunhão com Deus. Ponto. Fica o estudo aberto, vamos voltar ao princípio. Muito bem. Segurei, nós vamos ler aqui o princípio. Nós vimos uma explicação e vamos ler de volta o contexto da igreja de Sardes. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou falar um pouco dessa igreja no contexto história e no contexto espiritual. Seguindo a continuidade das igrejas, nós sabemos que cada igreja é um período da era cristã, é um período da vida cristã. Desde o Pentecostes, quando o Senhor soprou o Espírito sobre a igreja, e começou ali o evangelho a ser pregado, como o próprio Senhor Jesus disse: ide por todas as nações. Veio a igreja de Éfeso, depois Esmirna, e cada igreja um período. Cada igreja teve sua característica: perseguida, aquela que perdeu o primeiro amor, aquela que se envolveu com a doutrina de Balaão, com a doutrina da Jezabel, que se desviou, que se misturou. Aí veio Pérgamo, depois Tiatira, estamos na quinta igreja. Então você começa a entender que houve aí, dentro da igreja, não num todo, na vida de muitos cristãos, houve uma apostasia. Alguns voltaram, outros não. E você começa a entender, falando da história, nós entendemos aqui que essa era da igreja cristã ainda é a era em que a igreja estava desviada no pecado. Você observa no começo da carta que Deus não está a falar com incrédulos, Ele está a falar com a igreja, mas Ele já está a falar com uma igreja morta. Ou seja, nós falávamos de Tiatira como uma igreja que sustentava a doutrina de Jezabel, que levou o povo de Israel à idolatria. Muito bem, eles não queriam se arrepender, mudaram a lei de Deus, mudaram as coisas de Deus, trouxeram doutrinas de homens, e nós sabemos que ao longo da história, a igreja de Jesus, quando muitos se desviaram dela e estabeleceram religiões que hoje estão no mundo, até hoje, essas religiões trocaram a verdade pelo quê? Pela mentira. Até o mandamento da Bíblia removeram. Aquele mandamento que Deus condena adorar imagens, bem como também fazê-las, como também dar culto a elas. E não apenas isso, mas criaram doutrinas literalmente diabólicas, de homens, como acender vela a mortos, cultuar mortos, fazer indulgência a quem já morreu, enfim, enganar, batizar crianças e tantas outras coisas, que é antibíblico, mas que foi aí, podemos dizer, implantado na igreja cristã. Estamos a falar da igreja de Jesus. Considerando o período histórico, nós sabemos que essa igreja foi advertida, foi alertada. Jesus falou: arrependa-se, vocês estão com o pecado de Balaão, estão sustentando, vocês estão com o pecado da Jezabel, arrependa, dei tempo para que se arrependesse. Nessa carta, nós vemos que essa igreja, eu estou falando fisicamente falando, ao longo da história, não se arrependeu, como até hoje não se arrependeu. Assumiu o pecado e se tornou uma igreja o quê? Morta. Não só ela, como todos aqueles que a seguem, mortos espiritualmente, e servem também a deuses o quê? Mortos. Está entendendo? Porque não se assumiu, somos isso e seremos isso. Muito bem. Levando para o contexto espiritual nosso hoje, porque se nós falarmos sobre apenas o contexto histórico, você não serve mais à idolatria. Você não serve a Deus de pau ou de pedra. Você não acende vela a morto, não adora outros deuses. Mas existe pessoas que o desvio espiritual é outro. Mas a morte é a mesma. Porque o salário do pecado é a morte. Aqui o Senhor Jesus está sendo direto com uma igreja que já está morta.
E ele diz: eu sou aquele que tem os 7 espíritos. Conheço tudo, sei de tudo. Ele é o Deus que sabe todas as coisas. Conheço a tua obra, que tem nomes que vives e estás o quê? Morto. Ou seja, trazendo para a realidade de hoje, muitas são as pessoas que estão na igreja, carregam a Bíblia, confessam a fé, têm aparência de pessoas de Deus, mas espiritualmente, diante do Senhor, elas são pessoas o quê? Mortas na sua essência, na sua vida com Deus. Porque vida com Deus não é religião. Vida com Deus é obediência, é sacrifício. E se não há obediência e sacrifício, é religião. E religião é justamente o que afasta as pessoas de quem? De Deus. Então ele continua dizendo: tem nome de que vive e estás morto. Aí ele diz: ser vigilante e consolida o resto que está para morrer. Ou seja, essas pessoas que permanecem assumindo sua condição de pecado, de erro, elas são aquelas que, infelizmente, acabam matando a fé de muitos que estão dentro da igreja. Porque quantas não são as pessoas que, por ver o mau comportamento de pessoas dentro da igreja, que têm tempo na fé, se desviam de Jesus. E até dizem: se ela que tem tanto tempo faz isso, se ele que tem tanto tempo fez isso, ou se ela está na igreja e faz isso, como pode eu conseguir mudar? Ou como pode eu manter-me fiel? Porque essas pessoas que estão mortas acabam com seus maus testemunhos, levando outras pessoas o quê? Que estão fracas, desanimadas, a morrerem na fé. Porque elas não motivam as pessoas a Deus, não se inclinam para Deus. Elas motivam as pessoas a pensar o seguinte: olha, tu está no erro, se entrega, ninguém consegue, é difícil para todo mundo, a vida é assim mesmo. E Deus está advertindo. Vocês deveriam, né? Ele diz aqui, ser vigilante, ser vigilante. Prestem atenção, abram os olhos. Ele está falando para os mortos do pecado. Por que morte é essa? Repito, é a morte espiritual. Porque vê se você entende, mais à frente vai falar sobre isso. Quando uma pessoa chega até Jesus e ela recebe o convite de Deus para o arrependimento, ela chegou morta e recebe o quê? A vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a vida. Quem tem sede, vem a mim e beba. Ela recebe a vida. Por isso que quando o nome dela é posto num livro, qual o nome do livro? Livro da vida. Ela aceitou o Senhor, aceitou a cruz. Tome a cruz e siga-me. Aceitou Jesus e aceitou a vida, o tipo de vida que Deus quer que ela viva. Então, ela recebeu a vida. Mas ela precisa se manter nessa vida. Agora, quando a pessoa aceita e se desvia do caminho de Jesus, não sai da igreja, mas ela deixa de vigiar e ela começa a abrir portas, concessões para as raposinhas. Ela volta ao pecado, mesmo dentro da igreja. Seja esse qual for, o pecado da negligência, o pecado da infidelidade, do orgulho, da mágoa, da fornicação, do ódio, da pornografia, da prostituição, do roubo, do engano. Quando ela se desvia, veja que existem pecados que de repente não são grotescos, como, por exemplo, a negligência. Nós estamos a viver 21 dias no jejum de Daniel. E para que serve essa proposta? Para que a pessoa se dê mais a quem? A Deus. Mas quando a pessoa é negligente na sua vida com Jesus, entenda, ela faz tudo como um peso. Ela não serve a Jesus com amor. Ela ora, mas não como deveria. Jejuma, mas não como deveria. Lê a palavra, mas não como deveria.
vem à igreja, mas não como deveria. A negligência é saber que eu tenho que fazer algo, ter consciência disso e não faço. Mas no tocante a essa igreja e essa condição espiritual morta, a pessoa chegou, recebeu vida, mas dentro da igreja ela se desvia e volta ao pecado. Então ela volta ao quê? A morte espiritual. Porque o salário do pecado é a morte. Repito de novo. Enquanto ela manter essa condição de pecado, aos olhos do Senhor ela está o quê? Morta. Agora, quem pode mudar isso? A própria pessoa. Veja que o Senhor fala direto com eles de uma maneira, porque eles assumiram essa condição. Falando da igreja histórica, e hoje a igreja espiritual. Há pessoas que assumiram sua condição. Eu sou isso mesmo. São pessoas que declaradamente não querem mudar. São capazes de participar da ceia e na saída lá, voltar a fazer tudo errado. São pessoas que assumiram esse sentimento, assumiram esse desejo, esse pecado, essa inclinação, essa fraqueza. Estão conscientes do seu erro, mas estão dentro da igreja. O que isso gera dentro delas? Uma morte espiritual. A morte eterna vem depois, mas uma morte espiritual. Porque entenda, quando não há relacionamento, quando não há obediência, há um peso na consciência. E esse peso naufraga a fé, tira a nossa força. Porque qual é a minha força diante de Jesus? É eu poder dizer para ele: Senhor, eu tenho crido e tenho obedecido. O Senhor prometeu. Então, quando há o pecado, não há essa disposição de fé. Então, a pessoa fica morta fisicamente, espiritualmente, e aí depois vem a morte eterna. Mas o Senhor continua dizendo assim, porque não tenho achado íntegras tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o, arrepende-te. Olha só, Deus está a falar com incrédulos. Deus está a falar com pessoas que não conhecem. Ele está a falar com quem sabia. Lembra do que tenho? Lembra do que tenho? Lembra-te do que tens recebido e ouvido. Guarda. Quantas coisas ao longo desses anos com Jesus você recebeu? Quantas experiências com Deus? Não apenas receber a palavra, que é a verdade e a vida, que é o caminho, luz para o nosso caminho, mas você que obedeceu e teve experiências com quem? Olha só o que você já recebeu. Como pode hoje, depois de conhecer essa palavra e ter tido experiências com Deus, como diz a Bíblia em 1 Pedro 5, aqueles que um dia provaram e depois revolventes voltaram atrás, torne-se o segundo estado pior que o primeiro? Como posso eu não guardar a minha comunhão? Não guardar a minha vida com Deus? Não é fácil. Não guardar o meu coração puro? Não é fácil. Não guardar a minha mente? Não é fácil. Não guardar o meu corpo? Ele diz, guarda. Então não basta lembrar. Ele manda lembrar, né? Não basta o quê? Lembra do que tens recebido e ouvido. Não basta lembrar. Agora você está, mais do que nunca, tua mente está sendo lembrada. Que Jesus morreu pelos seus pecados. Que quando nós declaradamente assumimos a condição pecaminosa, estamos crucificando o Senhor. Estamos desprezando tão boa e tão grande e tão bela salvação. Não estamos guardando essa herança. Você está lembrando, mas não basta lembrar. Guarda. E arrepende. Veja que mesmo essas pessoas declaradamente caídas, mortas, assumindo a condição de pecado, Deus não condena ninguém. Ele chama novamente, lá em Tiatira ele diz, dei tempo para se arrepender. Novamente Deus chama o quê? Ao arrependimento. Então não existe caso perdido.
Se houver arrependimento sincero e verdadeiro, Deus ressuscita a fé e ressuscita a alma daquela criatura. E aqui, aí diz: arrepende-te, portanto, se não vigiares, virei como ladrão, se a pessoa não despertar, e não conhecerá de modo algum em que hora virei contra ti. Ou seja, para essas pessoas, para todos nós, mas para essas que estão mortas, a pior coisa é a morte delas ou a volta de Jesus. Porque enquanto vidas elas tiverem, elas terão uma chance, mas essa chance pode acabar quando elas partirem, a qualquer momento, ou quando o Senhor voltar. Aí já não tem mais arrependimento, aí já não tem mais chance. E ele diz: que hora virei contra ti. Ou seja, a volta de Jesus para essas pessoas não vai ser uma bênção. Vai ser o quê? Uma maldição. Não a maldição de Deus, a maldição que elas fizeram suas escolhas em vida, que vai se consumar quando Jesus voltar, ou elas morrerem. Ou seja, até a vida tem chance, morreu já não tem mais chance. Voltou Jesus, já não há mais chance. Muito bem, aqui diz: virei como... desculpe. Contudo, em Sardes, virei como ladrão, desculpe. Tens, contudo, em Sardes, e não conheces... Desculpe, gente, aqui está tanta letra. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. Está vendo? Sempre vai haver aqueles que guardam a palavra de quem? De Deus. Aqueles que não se deixam levar, aqueles que não se deixam contaminar, aqueles que se mantêm no que ouviu e no que recebeu, que guardam a sua salvação, guardam sua comunhão, guardam sua fé. Não é fácil, mas Jesus disse: não há tentação que vá além das suas forças. Não é fácil, porque Jesus disse: esforçai por entrar pela porta estreita, mas você pode entrar por ela. Não é fácil, porque está escrito que o reino de Deus é tomado por esforço, mas você pode tomar posse dele. É uma luta, não é mensal e nem anual, é uma luta o quê? Diária, contra nossas próprias vontades, o nosso próprio eu, o mundo, pessoas más. Mas essas pessoas, essas poucas, não são muitas, essas poucas pessoas mantiveram sua vestidura o quê? Contudo, tem poucas pessoas que não se contaminaram suas vestes e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Está vendo? Como é glorioso você se manter. Você é digno das bênçãos de Deus e digno da vida eterna. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas. Aleluia. E de modo algum apagarei seu nome do livro da vida. Olha só. O Senhor está dizendo para essas poucas: olha, o nome de vocês está lá, hein? Eu não apagarei. O que ele está querendo dizer? Que os mortos, o nome já foi o quê? Apagado. É como se o Senhor dissesse: Maria, essa é uma das poucas que mantém suas vestiduras brancas, permanece. É Maria das dores. Essa aqui morreu e não quer ressuscitar, não quer obedecer, não quer guardar. Riscas. Então, aqueles que se mantêm, o nome continua o quê? No livro da vida. Elas têm direito da vida eterna. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Falando sobre essas poucas pessoas, nós sabemos que ao longo dos anos, até mesmo falando do período histórico, nós sabemos que mesmo, historicamente falando, a igreja em Sardes, assumindo a idolatria, assumindo o pecado, muitos assumindo aquela condição, não querendo mudar, como até hoje, muitas religiões ou muitas igrejas permanecem mortas na sua essência, por desobedecerem a Deus, mas naquele período, foi o período da restauração espiritual. Se você pegar o período da história cristã, você vai ver que Deus levantou, não vou falar nomes, mas Deus levantou homens que trouxeram a restauração espiritual, um avivamento
a obra de Deus ao qual estamos, a igreja do Senhor Jesus atual, a igreja universal, é uma das obras que o Espírito Santo levantou para restaurar o Evangelho. Nós pregamos a salvação, pregamos a vida eterna, pregamos o arrependimento. Claro, nós não somos os únicos. Nós não somos a única igreja que salva, a única igreja que prega o arrependimento, a única igreja que leva as pessoas a Jesus. Existem várias outras. E todas essas outras, elas surgiram e, podemos assim dizer, cresceram de uma pessoa que é essas poucas, que ao longo dos anos não se contaminou, que trouxe o avivamento, que guardou a palavra, que levou esse evangelho puro, que levou essa fé, essa sinceridade, que não permitiu que a verdade fosse adulterada, que a palavra de Deus fosse trocada pela mentira do diabo, guardaram sua fé, muitas pagaram com a própria vida, mas essas poucas que não contaminaram suas vestes, ao longo dos, podemos assim dizer, séculos, trouxeram uma igreja pura. Hoje, no mundo todo, ainda temos a igreja morta por aí, mas temos também as igrejas vivas, da qual nós somos ela. Somos a igreja viva. Nós sabemos que, por exemplo, o movimento protestante que surgiu nessa época, o nome já diz, protestante. Foram homens e pessoas que se colocaram contra, assumindo e colocando sua vida em risco contra as mentiras da igreja morta. E lutaram para que a verdade da igreja viva permanecesse como está até hoje. Se eu estou a pregá-la hoje, se você está a receber, porque alguém trouxe para nós. E nós vamos levar adiante. Amém? Agora, considerando tudo isso, trazendo para a condição espiritual hoje sua, da igreja, de cada um de nós, qual é a sua condição? Você é a igreja morta, assumindo uma condição de pecado, não se arrependendo? Ou você é os poucos que mantém as vestes o quê? Limpas. Mesmo diante de tudo e de todos. Só você pode saber disso. Por isso agora nós vamos buscar em Deus aqueles que estão mortos, o arrependimento, a confissão e a entrega. E aqueles que estão vivos, ali mantendo, lutando de noite, tu vai pedir a Deus o fortalecimento. Ó Senhor, não me deixa eu me perder. Amém? Se você deseja isso, fique de pé.